Vamos dando início a o nosso evangelho desta noite, não é? Vamos falar sobre a terapia do perdão. Existem acontecimentos em nossas vidas que causam distúrbios emocionais. Esses distúrbios afetam a nossa saúde física e emocional. Então, para que esses distúrbios cessem e para que a paz se estabeleça na consciência de uma pessoa que deseja vingança, de uma pessoa que está cheia de animosidade, de rebeldia, então faz-se necessário, faz-se imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional. Isso que eu estou trazendo são da nossa irmã Joana de Ângeles, a psicografia de Divaldo Franco, onde ela diz que perdoar é um ato de amor e compreensão, que restabelece a harmonia da alma, alinhando o indivíduo com as leis divinas de amor e caridade. Então, necessário se faz esse perdão incondicional. E o perdão, ele é visto não como um favor para quem ofendeu, mas como uma libertação para quem perdoa. Guardar ressentimentos, mágoa ou ódio gera energias negativas. Essas energias vão corroer o nosso interior e se manifestar como doença física ou problemas psicológicos. E por mais graves que tenham sido as ofensas e agressões sofridas, quem sofre mais, o mais infeliz, sempre é aquele que aos demais perturba. Por mais justificável que a dor de uma pessoa possa ser, a verdadeira infelicidade, segundo Joana de Ângeles, reside em perturbar os outros, mesmo que essa pessoa não tenha consciência, não tenha ideia da gravidade sobre essa sua conduta infeliz. Então, a forma como as pessoas expressam a dor sofrida face a uma ofensa grave, essa forma poderá determinar para essa pessoa um estado de infelicidade ainda maior. Se essa pessoa transformar essa dor em ações ou palavras que possam prejudicar a paz alheia. Então, é compreensível que aquele que é ofendido se ache no direito de justificar-se? Sim, é compreensível. Demonstrar o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa. Ou então escolher permanecer à distância, se afastar dessa pessoa, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça de que se tornou vítima, é que é o problema.
Essa postura só vai lhe trazer aborrecimentos e perturbações, porque terminará por desequilibrá-lo. Então, a gente preservar qualquer tipo de ressentimento, só vamos afetar a nós mesmos que estamos mantendo esse ressentimento. A gente vai dar vida a essa ocorrência infeliz, mantendo-a sempre presente na nossa memória e nas emoções. Então, segundo Joana de Ângeles, guardar ressentimento gera uma doença psicológica, espiritual, que prejudica quem sente, quem tem esse ressentimento. Isso, a pessoa vai manter essa experiência negativa viva na sua mente e na emoção. É como um veneno que paralisa o progresso pessoal. E qual é o remédio para isto? É o perdão. É o perdão que vai curar essas feridas e alcançar a paz interior, libertando a pessoa do sofrimento causado pela própria mágoa. É difícil para a gente esquecer essa ocorrência danosa, aquilo que nos magoou. É difícil. Isso exige um grande esforço da nossa vontade. No entanto, a sustentação da mágoa somente irá piorar os efeitos no nosso sistema emocional. Então, qual é o pior para a gente? Esquecer essa ocorrência que nos trouxe mágoa ou sustentar essa mágoa que poderá causar danos no nosso sistema emocional? Porque tanto ódio quanto ressentimento, medo, ciúme, remorso são emoções que procedem da mente, mas seus efeitos são profundamente físicos e desencadeiam uma série de respostas biológicas no corpo humano. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente no sistema nervoso central, essa alta carga vibratória irão afetar o aparelho circulatório. Afetando o aparelho circulatório, o aparelho respiratório terá resultados negativos. Ao mesmo tempo, as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas. E aí elas vão encaminhar essas energias desestruturadas ao sistema imunológico, que por sua vez também se desestrutura. Então a nossa mente, emite essa alta carga danosa, uma carga vibratória negativa que vai causar danos ao nosso aparelho circulatório, com resultados negativos para o respiratório, prejudicando as nossas glândulas endócrinas,
e encaminhando essas energias desestruturadas ao nosso sistema imunológico, que por sua vez se desestrutura. Então, Joana afirma que um grande número de enfermidades orgânicas e de transtornos psicológicos procedem dos sentimentos atribulados. E ela diz que existem pessoas que, quando desejam prejudicar os outros, elas sabem manipular palavras e situações com uma habilidade ferina. Essas pessoas são as fracas, covardes, insensíveis. Elas arquitetam planos danosos e executam esses planos com naturalidade. Essas pessoas se comprazem em felicitar todo aquele ser que ela não consegue suplantar. Quando elas se fazem inimigas de alguém, elas são estimuladas na perversidade que ela tem dos seus sentimentos vis, mentindo e caluniando com naturalidade para atingir os seus objetivos. Essas pessoas quase sempre preferem inimizades a afetos. Elas preferem essas discussões infindáveis e perturbadoras. Elas tramam intrigas onde elas se comprazem. Ao invés de silenciar essas acusações indébitas e se esforçarem por manterem contatos saudáveis. Então, o que Joana está descrevendo aqui? Que pessoas, por um distúrbio espiritual ou por falta de maturidade, elas preferem ter conflitos, intrigas, rancor, a ter a paz, a ter o afeto. Mesmo ela tendo a capacidade de escolher relacionamentos saudáveis e pacíficos, não. Ela escolhe esse tipo de relacionamento perturbado. E isto é um sinal de doença grave da alma. A pessoa que está sempre buscando o mal ao invés do bem. São enfermos graves da alma. Elas ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. Olha, as pessoas ficam doentes, ignoram isso. Elas preferem continuar ali naquele estágio primário. Aí o que Joana diz? O que a gente deve fazer diante de pessoas desse jeito, que agem dessa forma? Qual é a nossa melhor estratégia diante dessas situações? É não reagir. Para não alimentarmos o ciclo vicioso do conflito. Ela diz que, ao revidarmos essas pessoas, elas serão estimuladas a prosseguirem nessa conduta infame. Então, nós devemos manter contatos saudáveis quando possível e silenciarmos acusações indébitas, ignorá-las ou recusarmos a participar desses dramas. Essas são as abordagens
que são recomendadas por Joana, para que a gente possa preservar a paz interior diante dessas condutas tão perturbadoras. E Joana, ela nos lembra que somos nós que temos o controle sobre nossas reações. Mesmo não tendo controle sobre as ações alheias. Então, se nós temos controle sobre a nossa, a melhor forma de nos protegermos é retirarmos o combustível. É não dar atenção, não dar resposta, para a gente não alimentar o comportamento tóxico dessa pessoa. Então, o que é que ela nos orienta? Perdoarmos todos que nos ofendem, sem mantermos qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram em nos fazer. Precisamos liberar o peso do rancor para que a gente possa ter paz. Então, para nossa própria paz, temos que nos libertar desse peso, entendendo que perdoar não é esquecer ou aprovar o ato, mas não deixar que ele nos controle, nutrindo o bem e o amor, mesmo para com quem nos prejudicou. É transformarmos o mal em bênção, é nos mantermos em um patamar espiritual elevado. Isso não quer dizer que nós seremos superiores moralmente, mas isso é uma escolha por um caminho de maior paz interior. O perdão é um ato interno de liberação. A gente se sente mais leve. E é distinto de reconciliação com a outra pessoa. Você pode não se reconciliar, estar junto e tal, mas é distinto. Ou da anulação da responsabilidade dela, que deve permanecer em nossa memória, é esse evento como um aprendizado. E não como um poder destrutivo sobre nós. O ressentimento e a mágoa mantêm a pessoa ofendida presa ao ofensor. Com o perdão, o controle emocional retorna. Então, o ressentimento e a mágoa mantêm a pessoa ofendida presa ao ofensor. Ao perdoarmos, retomamos o controle emocional e assim impedimos que o mal do outro continue a ditar o nosso estado de espírito ou a nossa saúde. Olha, somos nós que permitimos que o outro dite o nosso estado de espírito ou que a gente possa provocar uma doença no nosso corpo. Não é o outro quem provoca, somos nós. Porque, segundo Joana de Ângeles, é urgente para nós o perdão incondicional.
nós só vamos permanecer vulnerável às consequências sórdidas se nós levarmos em consideração que a agressão que nos foi dirigida é a experiência de que necessitávamos para a nossa evolução. Nós necessitávamos disso para evoluir. Porque sem essas situações, como é que nós saberíamos se realmente nós perdoamos, se nós sabemos perdoar? Agora, se nós nos permitirmos nos intoxicarmos pelas vibrações das agressões, nós ficaremos vinculados àquele ser que prefere nos afligir. Porque esse ser ele ainda não consegue nos amar. São seres que são infelizes quando eles detestam uma pessoa. E eles não sabem o que estão fazendo, segundo Jesus. Porque o odiento, ele perdeu o endereço da vida. Ele desgarrou-se da esperança. Está aí andando sem rumo, em desolação. Ele aflige os demais, aqueles que estão em seu redor. Porque ele próprio se encontra aturdido. E os seus momentos de infelicidades são transformados em agressões que aparentemente o tranquilizam, levando-o a ter trejeitos esses que são confundidos até com sorrisos de vitórias. Então, esses seres perturbados, eles retornarão hoje ou mais tarde pelos mesmos caminhos que percorreram. Vão estar recolhendo os cardos da sua loucura e de sua perversidade. Ou seja, eles estarão recolhendo as consequências dos seus próprios atos, que se cravaram nas carnes da alma. Ou seja, o que é que Joana está dizendo? Os remorsos, as culpas ficarão gravados na sua consciência, atormentando-os, levando-o à necessidade de expiação ou reparação, convidando-os ao ressarcimento. Então, através da lei de causa e efeito, que aponta a necessidade do equilíbrio moral, esses seres, vão recolhendo essas consequências do seu próprio ato. Porque eles não acreditam nos valores morais. Esses valores lhes são escassos. Ele não respeita o próximo. E se tornam seus adversários insanos. São seres confusos, desorientados, em face dos desajustes que ele experimenta. Aí o que ele deseja? É nivelar todos os demais nos mesmos patamares inferiores em que ele está. Então, ele que está evitando o esforço para a sua evolução, aí ele acha que essa é a única atitude que ele pode tomar como mecanismo de defesa contra a vida e aquelas criaturas que lhe são contrárias.
ele se sente inferior, na verdade. Ele se desloca, ele sai de cena do conjunto social, mas ele investe contra o grupo, projetando a sua imagem atormentada, que ele acha que irá inspirar pavor, porque este ser ainda é incapaz de se entregar ao amor. E por isso mesmo, ele se torna instrumento das forças do mal, que o utilizam para prosseguir com seu plano de perseguição para as criaturas humanas, gerando lamentáveis processos de obsessão individual e coletiva. E Joana diz que pessoas desse porte são encontradas aí a miúde, em toda parte, desde o grupo familiar ao social, nas esferas das atividades profissionais, como nas artes, como na investigação científica, nas diversões, porque elas se encontram em estágio inferior da evolução. E ela diz, olha, embora tenham algumas pessoas que se apresentem bem vestidas, falando corretamente, com entusiasmo, bem apessoadas, mas o seu mundo interior é o que importa. O que importa são suas aspirações, são suas ânsias de progresso. Elas querem destaque, elas querem dominar. E elas tornam isso realidade né, distribuindo essa sanha nos grupos onde elas residem, se movimentam. E Joana diz, olha, perdoa todo tipo de ofensa e de ofensores, de difamadores, daqueles que querem o mal. Perdoa, eles não merecem as tuas preocupações, eles não merecem os seus sofrimentos. Ela nos chama a atenção porque nós temos compromissos mais valiosos com a vida. Temos que valorizar esses compromissos e não perdermos tempo com mesquinharias inevitáveis desse nosso processo evolutivo. Ela manda que a gente avance, que a gente conquiste os espaços desafiadores, nos encoraja a buscarmos os ideais elevados para superarmos os obstáculos da vida. E ela diz mais: quem teme tempestades morais não consegue fortalecer-se para as lutas do progresso espiritual. O teu adversário, esse ser que se acha nosso adversário, é também a nossa chance de superarmos os melindres, as paixões egóicas, as pequenezas que nós ainda temos na atual existência. Então, o que Joana propõe? É que o nosso maior aprendizado, que a nossa verdadeira superação
ela vem do atrito com o oposto, com aquilo que nos desafia, com o que nos tira da zona de conforto. Então, o que ela está dizendo? Que esse adversário é o nosso mestre disfarçado. Então, que não devemos ceder ao mal, descendo ao mesmo nível dos maus. Se a gente considera que eles são infelizes, que eles são atrasados, essa é a melhor razão para que a gente não se detenha. Que a gente só desça se for para ajudá-los e não para competir com eles nesses estranhos comportamentos assumidos por eles. Então ela diz que perdoar não significa a gente concordar com o ato infame, nem com essa pessoa que está desatinada. Constitui no ato de não revidar com o mesmo mal, aquele mal que nos é dirigido, para que a gente permaneça em melhor situação emocional do que esse ser que é contra a paz. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando ele lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ele ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. Quer ter saúde, quer estar em harmonia, perdoe incondicionalmente. Jesus é exemplo do perdão amoroso. Ele não censurou os seus algozes. Então, o perdão é o medicamento valioso para sarar todas as feridas da alma e também instalar na nossa mente e nas nossas emoções áreas de bem-estar. Então, aqui eu encerro o que nos traz a nossa irmã Joana de Ângeles.